Olá, bem-vindos a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Esta conferência nós estamos repetindo porque nesta semana aconteceram problemas técnicos aqui e a gravação e a transmissão ficaram comprometidas. Então, por isso estamos aqui neste dia de sábado para fazer a transmissão e a gravação para outros canais. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos por assistirem a estes temas. Sugerimos que compartilhem com amigos, familiares, companheiros de trabalho, enfim, que este é um conhecimento, é um ensinamento que deve chegar a toda a humanidade. Todo ser humano deve ter a oportunidade de conhecer esses ensinamentos, ainda que a pessoa não se interesse. É preciso que esse conhecimento apareça para ela, que ela tenha a oportunidade de dizer sim ou dizer não. Estes são ensinamentos antiquíssimos e que nos levam ao despertar da consciência, à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós podemos dizer que estes ensinamentos são o manual da existência. O Criador, quando criou tudo o que existe, o planeta e tudo mais, quando criou o homem e enviou a este planeta, junto veio este ensinamento, que é o manual da existência, para que cada um de nós possa trabalhar no sentido de alcançar o objetivo desta mesma existência. Então, este curso nos entrega todas as chaves, as técnicas, uma síntese de tudo o que precisamos fazer para despertar a consciência. E isto não acontece automaticamente, não acontece assim intelectualmente. É preciso fazer um trabalho consciente. É preciso fazer um grande esforço. E este tema, número 29, do temário de 50 conferências, a lei do pêndulo. E temos um segundo temário, que é o temário de fase B, mais 25 conferências. Aqui são 50 e são mais 25 em outro temário. Então, este tema nos ensina a refletir em tudo. Então, a lei do pêndulo está presente em tudo o que acontece. Então, nos antigos tempos, quando não se conhecia essa teoria da evolução, dessa evolução mecânica, de que tudo evolui, quando não se conhecia essa teoria, os sábios, todos os sábios, as pessoas sabiam que tudo era regido por esta lei, pela lei do pêndulo. E então, quando um império estava em alta, os sábios já sabiam que mais cedo ou mais tarde esse império estaria em decadência e outro império surgiria, outro império se levantava. Então, nós precisamos refletir sobre o movimento pendular. Todos os nossos processos
mentais, emocionais, estão sujeitos a essa lei do pêndulo. Então, a lei do pêndulo, em um extremo, nós podemos, o polo positivo, podemos colocar todos os religiosos, e no polo negativo, no outro extremo, os ateus, os céticos, os materialistas. Então, o pêndulo, ele tem esses dois extremos. Em um lado está o lucro, no outro está a perda, o prejuízo. No lado positivo está a alegria, no outro a tristeza. Isso está dentro de nós. Todos os nossos processos estão sujeitos ao pêndulo. Então, esse movimento é constante, e de quando em quando o pêndulo vai de um lado ao outro. Porém, a verdade não está nem num extremo, tampouco está no outro extremo. Então, tudo está em movimento. Por exemplo, um religioso, um fanático religioso, pode, por um acontecimento que haja lá na sua organização, por uma expectativa que ele tenha da sua organização religiosa, uma expectativa que seja defraudado por sua organização, ele pode ir do extremo do positivo ao extremo negativo. Esse religioso pode tornar-se ateu e passar a não crer em mais nada, devido a alguma decepção, devido a algum acontecimento, talvez com um líder seu que cometa um erro que considere grave. Então, esse religioso pode então se decepcionar e ir de um extremo ao outro do pêndulo, do extremo positivo ao extremo negativo. Pode se tornar um ateu, um cético, um materialista. Da mesma forma, um ateu, um cético, um materialista pode, diante de um acontecimento, dentro da eminência de um acontecimento, por exemplo, uma enfermidade terminal, que se apareça, que tenha assim a morte, por exemplo, que esse ateu desenganado pelos médicos, talvez, esteja prestes a deixar a vida. Então, esse ateu pode, nessa crise de desespero, tornar-se um fanático religioso insuportável. Então, tanto de um extremo ao outro se pode, qualquer pessoa pode mudar, pode se transformar de um extremo ao outro. Ela pode mudar de um lado para o outro. Porém, nem no fanatismo religioso, nem no ateísmo, nem no ceticismo, materialismo, está a verdade. A verdade está no centro, está no equilíbrio. E isso não é questão de crer, não é questão de acreditar, de duvidar. Então, nós temos dentro de nós, como já dissemos, um pêndulo. Nós estamos
sujeitos a essa lei. Temos a alegria e temos a tristeza. Ora estamos alegres, eufóricos. Ora podemos estar tristes, abatidos, desolados, desorientados. Porém, nenhum desses dois extremos é o correto, ou seria o correto, seria o sábio. A sabedoria está no centro, no equilíbrio. E esse equilíbrio nós vamos alcançar refletindo. Então, esta conferência nos ensina a refletir. Refletir sobre tudo. Refletir sobre os nossos momentos de tristeza, de desânimo. Refletir nos nossos momentos de alegria, de euforia. Refletir por que estamos tristes, por exemplo. Por que estamos tristes? O que está acontecendo que nós estamos nesse estado interior? Refletir. Certamente, esse estado interior vem de um defeito nosso, um defeito psicológico. Algo que está aí na nossa psique e que nos traz esse estado interior, esse estado de tristeza, de desânimo, enfim. Então, é preciso refletir sobre esse nosso estado interior, assim como também é preciso refletir sobre a alegria. Se nós estamos eufóricos, alegres, é preciso refletir sobre esse estado interior para encontrar a verdade, porque a verdade não está nenhum extremo, tampouco está no outro. Então, precisamos encontrar o equilíbrio. Então, dentro de nós temos esse pêndulo que oscila entre o positivo e o negativo. E esse pêndulo passa pelo ponto crítico, que é o centro, o equilíbrio, a verdade. E nós precisamos encontrar essa verdade, vivenciar essa verdade. Então, essa oscilação que ocorre no nosso interior, essa linha pontilhada indica o equilíbrio, a verdade. E essa oscilação ocorre no nosso interior conforme vamos trabalhando, conforme se reflete sobre a causa do nosso estado interior de alegria ou de tristeza, de desânimo ou de euforia. Se reflete nisso e se encontra a causa, e percebe-se que a causa tem origem em um ou outro defeito. Então, esse defeito, nós compreendendo, nós podemos eliminar esse defeito que nos leva a sair do centro, que nos tira do centro, que nos tira da verdade, que nos leva à euforia ou que nos leva ao desânimo, à tristeza. Então, tudo é questão de equilibrar. Se o pêndulo vai de um extremo ao outro, ele passa pela verdade. Porém, nós não percebemos
nós vamos ao outro extremo. Acreditamos que a verdade está no outro extremo. Se ser ateu talvez não seja, nós percebamos que não seja o correto, vamos então ao outro extremo, vamos nos tornar um fanático religioso. E passamos do equilíbrio. Então, os nossos conceitos, todos os nossos conceitos merecem reflexão. Os nossos conceitos nos encaixotam, nos aprisionam. Por exemplo, os nossos conceitos nos dividem. Nós temos conceitos e nós estamos fracionados, divididos, porque os conceitos são do próprio ego, são do próprio defeito psicológico. Então, se nós trabalhamos esses conceitos, revemos esses conceitos, nós compreendemos que estamos equivocados, talvez em algum conceito, nós vamos então eliminar essa separação que existe entre um conceito e outro. Então, vamos integrar partes dentro de nós, vão ser unificadas. Então, vão sendo unificadas partes por partes, essas paredes, essas divisórias, esses muros que existem dentro de nós, que se transformam num labirinto, vão sendo unificados e nós, aos poucos, vamos nos tornando um. Porque nós, atualmente, da forma que nós estamos, nós não somos nós não somos uma unidade, nós somos uma multiplicidade, porque os defeitos, cada defeito, cada cabeça de legião, cada cabeça dos 7 pecados capitais está subdividido em milhares de defeitos menores que acionam e reacionam, usam a máquina humana e pensam cada defeito, cada ramificação desses defeitos tem uma forma de pensar, tem um conceito. E esses defeitos usam a máquina humana. Cada um usa da forma que ele quer, porque ele manipula. Como uma marionete, ele manipula a máquina humana. Então, conforme os seus desejos, o desejo de cada defeito, ele manipula a máquina. E nós pulamos de um ao outro, porque em determinado momento está no comando da máquina um defeito. Esse defeito tem os seus conceitos, tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir. Já daqui a pouco, outro defeito toma a máquina humana e aparentemente somos nós que estamos em ação, que estamos agindo, porém não somos nós. É um defeito, um determinado defeito que está no comando da máquina humana. Então nós somos uma multiplicidade. Então, por essa razão, nós mudamos de ideia, mudamos os nossos planos. Nós prometemos uma coisa e daqui a pouco nós mudamos completamente. Não vou fazer isso não. Por quê? Porque outro defeito que não era o que se comprometeu,
outro defeito assumiu a máquina humana, tomou os centros, porque os defeitos atuam através dos centros da máquina humana. Então, esse defeito, ele tomou a máquina humana e tem outra forma de pensar. Ele pensa de um jeito, que não é o jeito que o outro pensa. Aquele defeito que assumiu um compromisso, por exemplo. Então, uma relação humana entre duas pessoas ocorre entre defeitos psicológicos. Não é inteiramente a pessoa em si que está se relacionando com a outra, e nem a outra pessoa integralmente única está se relacionando conosco. Está em relação um defeito de uma pessoa com o defeito da outra pessoa. Então, aqui nós colocamos duas figuras iguais para essa exemplificação. Então, aqui uma pessoa, outra pessoa. Então, um defeito que tem afinidade com outro defeito da outra pessoa se dão bem. Porém, existem defeitos numa pessoa que não tem afinidade com os defeitos da outra pessoa. Então, esses defeitos entram em conflito. Nessa parte, em alguma parte, se combinam, se entendem. Em outra parte, já não se entendem. Justamente porque cada defeito tem a sua forma de pensar. Então, se uma pessoa entra em conflito com a outra, mas ela pensa, não, deixa baixar o pó, como se diz, deixa ela se acalmar, deixa o fulano se acalmar, depois eu falo com ele. Aí depois vai e fala com a outra pessoa, ela se acalmou, esse defeito saiu do comando, e as pessoas entram em acordo. A relação volta. Pode haver um conflito momentâneo, porque justamente um defeito que não está afim, que não é afim com o outro defeito. Então, isso é a causa que nós não somos nós somos uma multiplicidade. Então, através da reflexão que esta conferência nos ensina, nós vamos compreendendo e eliminando esses defeitos, esses elementos que causam esse movimento pendular dentro de nós, esse movimento de um extremo ao outro. Se vai se refletindo e se trabalhando com a morte psicológica, esse defeito vai se acalmando, e essa oscilação já diminui, se torna mais leve, já não foge tanto dessa linha do equilíbrio, essa linha da verdade, porque quando nós estamos aí desequilibrados, nós acreditamos que estamos certos. Nós não fazemos algo achando que estamos errados. Nós fazemos as coisas acreditando que estamos certos, por falta de reflexão. Porém, se nós formos refletir em tudo o que nós fazemos, nós vamos nos dar conta que não estamos tão certos assim. Então, se nós pedimos a morte, trabalhamos com a morte psicológica desse defeito,
essa oscilação vai aos poucos se amenizando. Já o pêndulo já não oscila de um extremo ao outro, ele já diminui esse movimento. Então, o centro é o coração. Nosso coração é o centro. Então, nós precisamos aquietar a mente. Aquietar a mente para que o coração atue. E como se aquieta a mente? Com a morte psicológica. Com a morte psicológica, vai se aquietando a mente, porque são os defeitos que pensam através de nós, que pensam com a nossa mente, através da nossa mente. E parece que somos nós que estamos pensando, porém, na verdade, é um defeito, um eu, que nós tratamos aqui eus. É um eu que está pensando através de mim, que está sentindo através de mim, que está agindo através de mim, que está usando a máquina humana, a minha máquina, para atuar. E isso não é uma atitude que venha do coração. É uma atitude que vem de um ou outro defeito. Então, esta conferência nos convida à reflexão. Refletir em tudo. Refletir no bom do mal e no mal do bem. Porque existem acontecimentos desagradáveis que nós aprendemos. Então, é refletir no bom do mal. E existem acontecimentos agradáveis que nós mais tarde vamos sofrer, por exemplo. Então, é refletir no bem do mal e no mal do bem. Uma coisa pode ser boa no momento, porém as consequências serão negativas. Por exemplo, a fornicação. Aqui nós aprendemos, este ensinamento nos ensina que nós precisamos alcançar a castidade. Porém, se nós estamos na euforia do mundo comum e corrente, a melhor coisa que nós podemos achar é fornicar. Porém, isso com o tempo isso será prejudicial para nós. É prejudicial, porque estamos colocando fora as nossas energias, que nós devemos transmutar as nossas energias e não desperdiçar. Então, refletir nisso que nós estamos aprendendo, e que isso não vai trazer bons resultados, boas consequências. Refletir nisso e em tudo, refletir em tudo que nós formos fazer, em tudo que se faz, em tudo que se pretende fazer, refletir se está correto, se isso é bom, se isso é útil, se é verdade, enfim. E este ensinamento é o que nos traz esta conferência, que nós reflita sobre tudo, em tudo o que formos fazer. Então, esse pêndulo precisamos encontrar a verdade. A verdade não está em livros, a verdade não está nesta conferência, a verdade não está em nenhum lugar.
A verdade está dentro de nós, quando nós experimentamos a verdade. A verdade não é questão de um conceito, não é questão de um conceito de extrema esquerda ou extrema direita. A verdade é aquilo que nós podemos comprovar. É isso que nós devemos buscar, a comprovação da verdade. E a verdade está dentro de nós. Isso não é questão de teorias, não é questão de conceitos. A verdade é algo que nós devemos experimentar. Quando perguntaram ao Mestre Jesus onde está a verdade, ele guardou silêncio, porque ele ensinava, ou ensina, que nós devemos buscar a verdade, que a verdade nos faz livres. Ele disse então: buscai a verdade e ela vos fará livre. Então a verdade é o que nós experimentamos, não é o que nos dizem, não é o que nos contam. A própria história da humanidade está contada, porém não é a verdade. A história verdadeira é outra. Essa história é uma convenção, é convencional, que é algo que está aceito e querem que conte assim. Porém, a verdade não é. Então, se escrevem sobre pessoas que se destacaram no passado, por exemplo, podem escrever quanta coisa sobre Júlio César, por exemplo. Porém, quem esteve lá, quem viveu lá, para contar que foi assim, que foi assado? Então, se nós despertamos a consciência, nós podemos resgatar essa história para nós, não para outra pessoa, porque a outra também vai precisar despertar a consciência. Quando alguém desperta a consciência, ela conhece a verdade. Ela pode viajar no tempo, por exemplo, e conhecer a verdade, o que houve realmente lá, naquela época, quando o tal Júlio César viveu, o que fez, o que não fez, ou qualquer outra personalidade. Então, a verdade é algo que nós precisamos experimentar. Também, quando perguntaram a Buda onde está a verdade, ele deu as costas e se foi. Então, é preciso nós fazer esse trabalho de negar a si mesmo. O próprio Cristo ensinou: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, esse dito é o mesmo que nós aprendemos aqui. Negar a si mesmo é morrer, é a morte psicológica. Pegar a cruz é o nascimento, que é sexual. A cruz é o sexo. Então, transmutar as energias e não fornicar. E o terceiro, siga-me, é o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento
gratuito, puro, completo, sem acrescentar nem tirar nada, e respeitando algumas coisas, que é o livre-arbítrio. Por exemplo, se a pessoa não quer, não se interessa, não se deve insistir. Nós não insistimos. Se uma pessoa nos escreve e nós passamos todas as informações, a pessoa não reage mais, nós excluímos a conversa. Nós conversamos através do WhatsApp ou Telegram. Então, se a pessoa não reagiu mais, não mandou mais mensagens, não perguntou mais nada, nós ficamos em silêncio, excluímos a conversa e pronto. Para isso, nós enviamos o máximo possível de informações para que a pessoa possa refletir e decidir se quer ou não quer fazer o curso, se quer ou não quer receber esses ensinamentos. E se a pessoa já não reage mais, não somos nós que vamos insistir. Então, nós respeitamos o livre-arbítrio, procuramos respeitar e estamos sempre refletindo no que é o livre-arbítrio. Então, nós precisamos todos refletir sobre tudo que nós formos fazer, sobre tudo o que aconteça no nosso interior e que aconteça fora, o que nós vamos fazer, atuar no mundo físico. Então, esta conferência nos ensina a refletir, e refletir em tudo. E ao refletir, se nós encontramos o nosso erro, nós praticamos a morte psicológica, que é pedir à nossa Mãe Divina, que é uma parte do nosso ser. Nós temos um pai e uma mãe internos, assim como temos um pai e uma mãe física. Então, essa mãe interna é a partícula que elimina os nossos defeitos. Porém, nós temos que identificar esse defeito, temos que nos arrepender, compreender que é um defeito e pedir a ela que elimine esse defeito. E ela elimina o defeito. Se nós compreendemos e nos arrependemos de ter criado esse defeito, de estar atuando, permitindo que esse defeito atue, nós pedindo a morte, ela vai eliminar o defeito. Então, esse defeito leva em si, ou levava em si, uma partícula da nossa essência aprisionada. Ao eliminar esse defeito, essa partícula é liberada. Então, essa partícula da nossa essência é liberada. E é nessa partícula que estão as virtudes. Todas as virtudes, as nossas virtudes estão presas, fracionadas, a nossa consciência fracionada. Então, as nossas virtudes também estão fracionadas. Então, quando se elimina o defeito, se integra a consciência e se libera a essência desse defeito. Então, quando nós quebramos esses conceitos, nós vamos ampliando, vamos integrando, vamos nos tornando unos e vamos deixando de ser uma multiplicidade. Então, este é um ensinamento chave para nós: refletir e eliminar o defeito, eliminar os nossos erros, eliminar a própria causa do erro, nos reintegrar e voltar
a nos conectar com o nosso ser. Então, isto é conhecer a si mesmo, isto é autorrealização íntima do ser. O nosso WhatsApp Telegram está aqui. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 93 55. É o nosso WhatsApp e Telegram. Nós estamos aqui dispostos a esclarecer, tirar dúvidas com mais proximidade. Podem nos escrever e nós estamos dispostos a colaborar. Muito obrigado a todos e boa noite.